Porém, Jesus conta que esse protagonista da história dele aqui, embora fizesse tudo isso, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada, trazendo para os tempos atuais, para aqueles nossos irmãos que são chamados de pessoas em situação de rua, né? Expostos às intempéries, né? Importantes, além da alimentação, ter a proteção contra um dia mais frio, uma noite mais fria, por exemplo. Tá certo? Em resumo, o que Jesus está falando desse personagem? Embora ele fizesse tudo isso que vocês já ouviram aqui, ele achava que não fazia o suficiente. E Jesus começa a explicar o porquê da dificuldade dele se utilizar, nem que fosse uma parcela mínima do seu salário. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Então, pelo menos para mim, só fica uma dúvida aqui. Será que ele era viúvo, além de trabalhar, tinha que cuidar dos filhos? Né? Será que para ajudar a esposa, a mãe dos filhos dele, né, a mãe podia sair também para trabalhar? Ele se envolvia com as tarefas domésticas, né, não sobrando tempo para procurar a outra alternativa? Aí vamos ficar nessa dúvida. Vamos nos ater ao conteúdo, né, que Jesus vai continuar comentando aqui. Então, Jesus fala que ele, né, fazendo uma reflexão, o personagem da história, reconheceu que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, ajudar com dinheiro, com alimentos, com roupas, né, podia ele perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha na Terra. E aí a gente pode introduzir uma pergunta, né? O nosso amigo protagonista da história, como que ele chegou a essa tão claríssima conclusão? Será que ele foi uma intuição do seu amigo espiritual, do seu anjo guardião? Ou será que ele já possuía uma bagagem anterior, né, que lhe permitia enxergar, né, que ele podia, se não podia ajudar mais diretamente como ele gostaria os seus irmãos, ele poderia pelo menos enfrentar o mal, não fazer o mal, procurar dificultar a ocorrência do mal. É esse o cenário, certo? E segue Jesus, então, narrando. Assim é que esse companheiro passou a extinguir com incessante atenção, diz o mestre, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Olha só que importante. Vinha um pensamento inferior, ele expulsava. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, como nós sabemos que até hoje existe essa situação, o que o nosso amigo fazia? Retraía-se contra Jesus. Retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima da história aí ausente. Ou seja, o que Jesus está dizendo que o nosso companheiro fazia? Né? Aquelas pessoas que chegavam perto dele para falar mal de alguém, porque o fulano faz isso, ele não tem jeito, é aquilo, não sei o quê. Ele procurava, naquele contexto todo, né, sem botar querosene na fogueira, ele ainda procurava, não, mas peraí, o amigo lá, a amiga lá, tem esse lado bom, tem esse lado positivo. Olha só o comportamento do nosso amigo, né? Jesus está deixando bem claro o perfil do companheiro. E segue a narrativa. Se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, né? Se irritava, a 3x4, o que Jesus disse que ele fazia? Considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude, ou seja, deixava a pessoa lá estourar, dar o piti, como a gente fala hoje em dia, e não reagia, não se envolvia. Como a gente já aprendeu,
mais importante, às vezes, do que a gente fazer é como a gente reage à ação dos outros. É o caso aqui. Certo? Bom, continua Jesus narrando as qualidades, as ações do companheiro. Insultos alheios batiam no espírito à maneira de grânulos em barril de mel, né? Uma figura que Jesus utilizou na época. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Oh, que coisa difícil, meus amigos. Que coisa difícil. A gente sabe que precisa fazer assim, mas como ainda é difícil para uma grande parte de nós que compomos a humanidade terrestre. Tem até aquela frase do patrono dessa TV, do Chico Xavier, quando ele disse que ninguém gosta de ser ofendido, né? Mas entre ofender e ser ofendido, Chico disse, eu prefiro ser ofendido. É mais ou menos esse cenário aqui.